Como é doce a presença de Deus. Como é suave a presença do Senhor. Como é maravilhosa a presença do nosso Deus. Quando se torna muito difícil, amada igreja, nós declararmos palavras de amor ao Senhor, de reconhecimento por quem Ele é. Lembre-se, a Bíblia descreve o caráter de Deus, quem Ele é. A Bíblia descreve precisamente o que Deus pensa. E eu queria te convidar a reconhecer quem Deus é neste momento. Eu queria que você abrisse comigo no Salmo de número 111. Oh Deus, Jesus está voltando. Nós nunca deixaremos de pregar essa verdade, porque Ele é fiel. Olha o que a Bíblia diz sobre Deus. Aleluia! Salmo 111. De todo o coração renderei graças ao Senhor, na companhia dos justos e na assembleia. Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que nelas se comprazem. Em suas obras a glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Ele fez memoráveis as suas maravilhas. Benigno e misericordioso é o Senhor. Ele fez, desculpa irmãos, versículo 5. Dá sustento aos que o temem. Lembrar-se-á sempre da sua aliança. Manifesta ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhes a herança das nações. As obras de suas mãos são verdade e justiça. Fiéis todos os seus preceitos. Estáveis são eles para todo sempre, instruídos em fidelidade e retidão. Enviou ao seu povo a redenção. Estabeleceu para sempre a sua aliança. Santo e tremendo é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que a praticam. O seu louvor permanece para sempre. Essa é uma descrição de quem é Deus. Do seu caráter, da sua personalidade, de como Deus pensa, de como Ele age. Deste Deus estável. Eu já tenho falado muito sobre isso aqui, irmãos. Vivemos sempre, né? O homem viveu, mas parece que por ser a nossa geração, o nosso tempo, a gente sempre fala que as coisas são mais intensas no nosso tempo, né? Vivemos numa sociedade altamente instável, líquida, numa sociedade extremamente vulnerável. E a Bíblia sempre apresenta Deus como imutável, estável, fiel. Então, como é bom sabermos que o nosso Deus não muda. Nós estamos falando nestes domingos sobre o Deus fiel em suas promessas. E nós vamos terminar neste domingo falando mais um pouquinho sobre este caráter, sobre esse traço no caráter de Deus. Lembre-se, Deus tem um compromisso com a sua palavra, pois Ele é fiel em tudo que Ele diz e em tudo que Ele prometeu. Deus tem um compromisso com a sua palavra. Ele vela pela sua palavra. Ele zela pela sua palavra. E toda a palavra de Deus se cumprirá. Na minha vida, na sua vida, na vida da igreja, na vida daquele que não crê. A palavra do Senhor se cumprirá perfeitamente. Essa mesma palavra do Senhor, queridos, nós cantamos aqui hoje, lá em Timóteo, capítulo 3, verso 16, temos a confirmação de que
toda a palavra de Deus, ela é inspirada pelo próprio Senhor. O próprio Deus libera a sua palavra, libera a verdade, libera a revelação, libera a unção do Espírito Santo. Então a Bíblia diz que toda a Escritura é inspirada por Deus. E ela é útil. A Bíblia, ela é a verdade, porque ela diz quem Deus é. Mas ela também, ela tem uma utilidade. Ela tem um propósito, que é ensinar. Ela é apta e útil para o ensino. Então, quando nós nos debruçamos na palavra do Senhor, inevitavelmente, ela vai nos ensinar. Ela vai, queridos, trazer à nossa mente, trazer ao nosso espírito um conhecimento, um ensinamento, uma revelação que nós não temos, mas que pode nos ser dada pelo Espírito e pela palavra. Ela é apta para o ensino, para repreensão. Uma boa parte dos cristãos parece que estão anulando essa parte da Bíblia. Eu tenho quase que certeza que a maioria de nós não oramos pedindo a Deus que nos repreenda. A gente ora pedindo a Deus que nos abençoe, que nos faça próspero, feliz, que cure as nossas feridas. Mas dificilmente eu não ouço alguém orar: Senhor, me repreenda. E esta é uma oração bíblica, porque a Bíblia, ela é apta para nos repreender. E nós não temos pedido ao Senhor repreensão. E às vezes, o que nós estamos precisando não é de alegria, mas é de repreensão. Você acha que o seu filho precisa só de presente? Só de brinquedo? Só de festa? Só de abraço? Só de carinho? Não, o seu filho precisa muito mais de repreensão do que de presente. O presente ele ganha hoje, ele abre, ele fica feliz, amanhã ele joga esse presente fora, ele não quer mais, ele quer outro. A repreensão não. A repreensão pode doer num primeiro momento. É uma tristeza que se apresenta no momento, mas que vai gerar uma alegria permanente. A Bíblia, ela é apta e útil para repreensão. O que vem a ser repreensão na Bíblia? É uma advertência. A Bíblia é um livro de advertência. É um livro. É o livro de Deus, é a boca de Deus nos advertindo, nos acordando. Deus gritando em nossos ouvidos: ei, eu estou falando com você. Já viu quando o pai está falando com o filho e o filho está distraidão, está lá no celular, no joguinho, na televisão, brincando, e o pai precisa às vezes ir lá e tomar o brinquedo e falar: filho, olha para mim, eu estou falando com você. Enquanto você não chega e adverte e grita com este filho, para ele prestar atenção e olhar para você e entender o que você está falando e falar: sim, papai, me perdoa, eu entendi. Deus está gritando com a igreja, advertindo a igreja, chamando a atenção da igreja para Ele. Por que, igreja? Porque há uma tendência na nossa natureza, há uma tendência no povo de Deus de se distrair. Distrair com deuses, distrair com manjares, distrair com tantas coisas prazerosas, interessantes, mas que no fim, muitas delas levam à morte. E Deus está advertindo a igreja. A palavra de Deus, quando fala em repreensão, fala de uma advertência que é realizada por alguém hierarquicamente superior a você. Deus hierarquicamente é superior a mim, a você e a qualquer pessoa. Então quem está chamando a nossa atenção não é uma pessoa qualquer.
Diz aí, Timóteo, que a palavra do Senhor, ela é apta para correção. Quantos filhos não querem ser corrigidos, irmãos? Fugimos da correção. Será que não tem faltado para nós também orarmos? Na nossa oração, falarmos assim: Pai, me corrige. Traz a sua correção sobre a minha vida. A palavra do Senhor também diz em Timóteo que ela é apta para educação na justiça. A palavra de Deus, ela nos educa. Ela traz ensino. Ela nos aprimora, nos aperfeiçoa. A fim, tem um propósito, de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Queridos, a maneira, olha que coisa forte, a maneira com que nos relacionamos com a palavra de Deus nos mostra como vemos Deus. Tem gente que só separa versículo de promessa da caixinha de promessa só para alegrar a sua vida, entrar em gozo. Então é a maneira com que ele vê Deus, deste Deus que está ali apenas para supri-lo, apenas para dar uma resposta positiva para os seus anseios. A maneira com que você se relaciona com a palavra diz muito de como você vê Deus. Muitos não leem a palavra, não meditam na palavra, porque enxergam Deus como um Deus carrasco, punitivo, castrador, injusto, como um Deus mau. Então ele não lê a Bíblia. Então ele resiste à leitura bíblica. Porque quando ele vai ler a palavra de Deus, ele só vê injustiça. Esse Deus é misógino. Esse Deus é preconceituoso. Mas entenda bem, muitas vezes a maneira com que nós vemos o outro é apenas o reflexo de como você se vê. Se vemos Deus dessa maneira, fique esperto, irmão. Porque de repente a imagem que você está vendo não é de Deus, mas sim a sua. Mas é mais fácil projetar sobre alguém. Queridos, eu não posso pensar e nem querer obedecer a palavra de Deus só por aquilo que ela pode me proporcionar de bem. Nós já falamos sobre isso aqui muitas vezes. Você traz uma convocação para o povo de Deus, para uma semana de campanha de oração, para prosperidade. Vai faltar espaço na igreja. Mas a próxima semana de campanha de oração na igreja é para confissão de pecados, para quebrantamentos, para buscar o amor de Deus. Vem meia dúzia de pessoas. Sabe por que isso acontece? Porque nós estamos buscando a palavra de Deus a partir daquilo que muitas vezes nos interessa. O culto é bom quando é um culto que me agrada. O culto é bom quando o pastor prega o que eu quero ouvir. O culto é bom quando a pastora Vanina ministra os cânticos que eu gosto. Quando ela escolhe alguns cânticos que eu não gosto, o louvor hoje não foi bom. Sabe por que isso acontece? Porque você está olhando com a carne e não com o espírito. Queridos, a palavra de Deus é digna de confiança. Você precisa entender, internalizar essa verdade.
A palavra de Deus é digna de confiança. Diga isso comigo. A palavra de Deus, ela é digna de confiança. Deus não mente. Ele nem retorce a sua palavra. Entenda bem, Deus não emenda pedacinhos do que ele está pensando agora. Ele mudou o pensamento, vai lá e corrige, né? E coloca um pedacinho novo. Não. O que Deus disse, está dito, ele não vai mudar. Por essa causa, 2 Timóteo 1,12, por essa causa também sofro, Paulo dizendo, mas não me envergonho. Depois vocês vão ler lá o texto todo para saber por que causa Paulo diz que sofre. Porque sei, Paulo dizendo, eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Qual dia? Qual dia? Até o último dia. Mas o que me chamou a atenção foi a declaração do apóstolo dizendo, eu sei em tudo que eu tenho crido. Eu sei de tudo que eu tenho ouvido. É isso que a palavra está dizendo? Não. Ele diz, eu sei em quem? Na pessoa a qual eu creio. Eu sei que Ele, aquele que eu creio, que se revelou a mim, é poderoso para me guardar. Sabe quem pode guardar a fé da nossa salvação? Não é você. Tem muita gente guardando, achando que está guardando a fé da sua salvação pelas obras, pela religião. Quem guarda o nosso depósito de fé para a salvação é o próprio Deus. Por isso eu preciso me relacionar com Ele. Quer o homem creia ou não, mas as promessas de Deus se cumprirão. Creia ou não, mas é melhor crer, irmãos. É melhor crer. Precisamos buscar entender a seriedade das promessas de Deus. Promessa não é um presentinho que você ganhou e que você pode gostar ou não gostar, usar ou não usar, deixá-la no canto do seu quarto. Promessa não é um presente qualquer. A promessa é uma declaração da própria vontade de Deus, do querer de Deus. Quando Deus te promete algo, Ele está colocando no seu coração uma parte da vontade e do desejo dEle. Ele é zeloso e vela por sua palavra. Ele é reto e santo. Ele é digno e verdadeiro. Será que nós conseguimos guardar isso? Que Deus, Ele é zeloso, cuidadoso, Ele vela por sua palavra, ou seja, Ele fica vigilante, prestando atenção se nós estamos vivendo pela palavra ou fora da palavra, e Deus vela para cumprir a palavra dEle na nossa vida, na vida da igreja. Ele é reto, Ele é santo, Ele é digno e Ele é verdadeiro. Este é o Deus a quem servimos. Uma grande parte do que Deus diz em sua palavra tem como objetivo, irmãos, a nossa transformação. Uma boa parte daquilo que Deus revela na sua palavra, Ele revelou, Ele deixou para transformar o homem. Para me transformar, para te transformar. Para mudar a nossa natureza terrena
e carnal. Esta mudança de natureza, essa transformação de mente, vontade, emoções, motivação e caráter só pode acontecer pela palavra e pelo Espírito. Você pode estudar, ler bons livros, frequentar grandes universidades, fazer mestrado, doutorado, pós-doutorado. Isso vai te acrescentar riqueza, conhecimento e inteligência. Porém, não muda a sua natureza. Não muda a natureza adâmica que há em nós. Não promove uma transformação na nossa mente, ao ponto de experimentarmos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso só é possível pela palavra. A palavra de Deus, muito forte isso aqui, ela não tem como objetivo afagar o nosso ego, pois o mesmo é autocentrado e egoísta. O objetivo da palavra de Deus, irmãos, não é alimentar seu ego de vaidade, de presunção. As pessoas parecem que estão querendo Deus literalmente por aquilo que Deus pode fazer por elas. Parece que a paz, a alegria, o descanso só acontece quando nós ganhamos algo de Deus. Isso é terreno, isso é humano, isso é carnal. Nós não podemos nos relacionar com Deus na expectativa de receber algo, até porque o melhor de Deus já nos foi dado. Já nos foi dado. Lembre-se, muitas vezes, a maneira de Deus falar conosco e nos abençoar é através da correção que pode ser dura para nossa alma, mas nos liberta. Às vezes, a maneira de Deus falar com você será através da correção, e não do afago, e não do colinho, e não do abraço. Todo mundo quer o Deus que abraça, eu também, mas dificilmente a gente pede a presença daquele Deus que corrige, que nos exorta. A vara de Deus, então, nem pensar, né, irmãos? A gente corre, igual aquela criança aqui, ó, né? Quando vê que o pai vai chegar a vara, ó, sai correndo. A Bíblia diz que algumas coisas, algumas questões, a nossa natureza não deseja ouvir. Sabia disso? Você já viu que às vezes você vai ler a palavra de Deus, você começa no texto, de repente quando Deus começa a apertar um pouquinho, arrochar um pouquinho, né? Ou você pula o versículo, ou faz de conta que não entendeu, né? Ou corre, não, vou lá para João. Eu vou lá para o Evangelho de João, que João é o discípulo do amor. Ele vai falar que há uma morada para mim, para eu ter paz, para eu descansar, né? Tanto é que há uma dificuldade hoje da igreja estudar o Velho Testamento, né, irmão? É porque no Velho Testamento as pessoas enxergam Deus como o Deus que tem a mão pesada. Então tem coisas que a nossa natureza terrena não quer ouvir de Deus. Quer um exemplo? Jeremias 48:10 diz: maldito o que faz com negligência ou com relaxo o trabalho do Senhor. Ninguém quer ouvir essa palavra hoje. Maldito é aquele que faz a obra de Deus relaxadamente, que só deixa para orar dentro do carro, hora que está indo para o trabalho. Gastou tempo fazendo um monte de coisa.
Mas o tempo de oração dele é aquela dentro do carro, até chegar no serviço, e geralmente é oração de petição. Maldito, ninguém quer ouvir essa palavra. E essa palavra aqui não é para o ímpio. Ixi, pastor, a palavra não é para o ímpio. O ímpio não faz a obra de Deus. É para mim e para você. Se eu acredito que a palavra de Deus é a verdade, quantos acreditam? E agora eu vou falar o resto. Se nós acreditamos que a palavra de Deus é a verdade, eu preciso viver de forma diferente. Não tem um ditado aí no mundo, um ensino no mundo que diz: se você quer resultados diferentes, como é que é, Rogério? Rogério postou isso. Tome uma atitude diferente. As mesmas atitudes vão levar aos mesmos resultados. Se você usa sempre o mesmo ingrediente no bolo, no final o bolo será sempre o mesmo. Mas se você muda o ingrediente, você terá um bolo diferente no final. Querido, se você acredita que a palavra de Deus é a verdade, então eu e você temos que viver de forma diferente. Não dá para acreditar na palavra de Deus e viver como velhas naturezas, fazendo as coisas erradas, pensando de maneira errada, guardando sentimentos errados, tendo as mesmas atitudes. Depois vocês estudem o apóstolo Paulo, lá nas epístolas dele, ele é categórico: aquele que mentia, não minta mais, você nasceu de novo. Quem roubava, não roube mais. Quem prostituía, não prostitua mais. É mudança radical. Não tem meio termo. Eu preciso ser diferente, segundo a palavra. Não segundo a palavra e o Espírito, o que o mundo está ensinando. Porque hoje, queridos, principalmente a juventude hoje, ela está confrontando a verdade, confrontando os padrões, dizendo o quê? Mas eu sou diferente. O mundo mudou. As coisas mudaram. Pai, aceita, é a modernidade. Pai, o senhor está ultrapassado. Não é assim que se pensa mais. Ok, este é o ensinamento do mundo. E o homem que está mergulhado no mundo, ele vai ficar à mercê de tudo que o mundo oferecer para ele. Preste atenção. Hoje, a sociedade está pensando de uma maneira. Daqui uns dias ela vai pensar de outra maneira. Hoje alguém lança algo aí nas redes sociais, né? Ah, tem que pintar metade do cabelo de uma cor. Beleza, todo mundo absorve aquilo ali, e porque é legal, é a moda, beleza. Aí daqui um mês, não, tem agora, pinta o cabelo da outra cor, tira esse, aí todo mundo corre para lá. O homem é assim. Ele é levado por aquilo que é oferecido para ele. Mas para o cristão, o ser diferente não é se amoldar ao mundo, mas é ser diferente a partir do que a palavra orienta. Quando a palavra diz: sede santos, santidade é um princípio, é um atributo de Deus. Então, se você quer ser diferente deste mundo, seja santo. Quer ser diferente deste mundo? Seja honesto. Seja fiel. Hoje o relógio não está favorável. Se deixe ser ministrado pela palavra de Deus. Precisamos olhar para a palavra de Deus com mais seriedade e amor. Diga comigo assim: eu preciso olhar para a palavra de Deus com mais seriedade e amor e temor. Os nossos relacionamentos e como nos relacionamos está intimamente ligado ao nosso entendimento e compromisso com a palavra. Você se relaciona com a sua mulher, com seus filhos, com seus amigos, com a igreja, com a sociedade, a partir
do quanto você tem de Deus na sua vida. Quanto mais cheio de Deus, quanto mais referência do céu, da natureza de Deus está dentro de você, isso vai determinar a maneira e a forma dos seus relacionamentos, a qualidade dos seus relacionamentos. Conversávamos isso no retiro de jovens. Presbítero Fred, outros irmãos. Como é gostoso aquele momento, né, Fred? De sentarmos ali e conversarmos, trocarmos ideia. A gente começa falando sobre política, futebol, carro, algumas coisas. De repente, a gente está falando de Deus, da natureza de Deus, das coisas de Deus, da obra de Deus. Ou seja, daquilo que nós vivemos. Você fala do que você vive. A boca fala do que está cheio o coração. Eu vou ter que parar por aqui. Só quero terminar aqui. Muitas vezes, nós não anunciamos o evangelho das boas novas. O evangelho é para ser pregado ou não, igreja? Sim ou não? Você está pregando o evangelho? Muitas vezes, não anunciamos o evangelho das boas novas. Isso aqui doeu, viu? Por não crermos e confiarmos de que Deus possa cumprir o que Ele diz. Não, pastor, eu não prego porque sou tímido. Eu tenho vergonha. Irmãos, vamos ser sinceros. Às vezes nós não falamos das boas novas para alguém, lá no fundo, é porque nós duvidamos. Pastor, mas se eu falar e não acontecer, você já está duvidando de quem Deus é. Porque se Ele falou que vai fazer, Ele vai fazer. Aí nós não pregamos. Como anunciar para os outros aquilo que eu não confio? Que eu não conheço? Que eu não vivo, que eu não vivo. Jesus não pregou teoria. Jesus não pregou filosofia. Jesus pregou a verdade. E Ele é a verdade. Ele falou de quem Ele é. Nós temos que anunciar daquele que é em nós. Amém, igreja? Vamos ficar de pé. Eu vou parar por aqui. Como é que você tem edificado a sua vida? Sob qual alicerce você tem edificado a sua vida? Edificado a sua vida. Sob qual rocha? É sob a rocha ou na areia? Aonde está firmada a sua fé? Na rocha ou na areia? Areia é tudo que o mundo te oferece. É tudo que a tua vontade deseja. A rocha é aquilo que Deus diz. É o que Ele pensa. É a vontade dEle. Amém? Feche os seus olhos. Senhor, de todo o coração, nós queremos render graças ao Senhor. Porque grandes são as tuas obras. Elas são consideradas por todos aqueles que se comprazem em ti. Deus, as tuas obras, elas te glorificam. Elas anunciam a tua majestade. As tuas obras anunciam o quanto tu és benigno, misericordioso. Senhor, eu te louvo porque quem nos sustenta é o Senhor. E o Senhor se lembra da tua aliança para com a tua casa, para com teus filhos eternamente. Senhor, obrigado porque as tuas obras manifestam o teu poder. Obrigado, Senhor, porque as obras das tuas mãos são verdade e justiça. Obrigado, Senhor, porque todos os teus
preceitos são fiéis. Obrigado, Senhor, porque Tu és o Deus estável, imutável para sempre. Tu és fiel e reto. Obrigado porque o Senhor enviou ao Teu povo a retidão e estabeleceu conosco uma aliança eterna. Santo e tremendo é o Teu nome. Santo e tremendo é o Teu nome. Obrigado, Senhor, porque o Teu louvor permanece em nós para sempre. Diga comigo, igreja: santo e tremendo é o Teu nome. Santo e tremendo é o Teu nome. Santo e tremendo é o Teu nome.